Olá pessoal, esse áudio ele é referente à quarta nota de aula remota do curso de Introdução às Variáveis Complexas do dia 30 de julho de 2020. O objetivo da nota de aula de hoje é falar um pouquinho de funções analíticas. A gente vai ver mais na frente que as funções analíticas são aquelas funções definidas no campo complexo e que a gente pode derivar quantas vezes precisar, né? Uma quantidade infinita de vezes. Na realidade, elas possuem uma expressão em termos polinomial. Do mesmo jeito que a gente observa na reta, ou então no Rn, no R2, no R3, as funções analíticas também são infinitamente diferenciáveis e têm um comportamento polinomial. Você pode estabelecer um comportamento polinomial para as funções analíticas, mas eu acredito que a gente vai ver isso muito mais na frente, né? Então o objetivo é estabelecer funções analíticas em termos de derivação. Note que é isso que está sendo observado na identificação 1. Você vai ver que a gente chama ela de uma função de analítica num certo domínio R dos complexos, se vale essencialmente o limite do quociente de Newton para a função f, que é uma função complexa, certo? E aí a gente tem duas maneiras de denotar isso, né? Ou pela variação do z, ou então quando um certo w vai para o z, e aí fica f de w menos f de z, w menos z. Note que não tem diferença nenhuma para a definição do cálculo de derivada para funções de uma variável real. Note, no entanto, que isso não pode ser igual, pelo menos com respeito a uma variável real. Por quê? Porque a nossa função está definida num subconjunto dos números complexos. E esse subconjunto dos números complexos é um conjunto do R2, portanto é uma função de duas variáveis, certo? Uma variável x e uma variável y, tá bom? Se um ou dois existir, ao final da página 1, né? Se um ou dois existir para todo z, então podemos definir a função derivada, né? Que a gente comumente denota pelo limite do quociente de Newton quando a variação do z vai para zero, ou então quando o w vai para zero, tanto faz, certo? Ok, vamos tentar entender isso, né? Eu coloco a observação 1, então para que 1, né, para a expressão 1 existir, a derivada não pode depender de como a variação de z tende a zero. Do mesmo jeito, olhando para o w, né? O 2 tem que existir como derivada sem que eu precise escolher uma certa direção para que o w vá para z. Ele pode escolher qualquer direção indo para o z, que o limite tem que dar a mesma coisa, tá bom? Então nós observamos que w tende a z, e isso não pode mudar o valor do limite. Ou seja, isso significaria dizer o que está essencialmente mostrando essa figura, né? Você tem o ponto Z, você quer calcular o limite desse ponto Z, e o objetivo é você chegar no ponto Z por qualquer lado. Então esse W pode vir por qualquer lado, por cima, por baixo, pela direita, pela esquerda, entendeu? Então, independente de por onde o W está se aproximando de Z, a expressão obtida em 2, o limite obtido em 2, ou mesmo em 1, se você quiser, ele tem que ir para o mesmo lugar, para o mesmo número complexo, tá bom? Aí eu coloco um exemplo, né? Do meio para o fim da página 2 eu coloco um exemplo. O exemplo é f dos números complexos caindo nos números reais, que ela pega z, um número complexo, e manda no módulo de z ao quadrado mais 1, certo? Note que isso é uma função complexa que cai nos números reais, porque o módulo de z é sempre um número real, né? Ok, vamos mostrar que a função f é diferenciável em z, certo? Então a gente vai argumentar usando 2.
Uma coisa, dizer que ela é diferenciável, às vezes pode não significar que ela seja analítica, tá bom? Então vamos lá, a gente vai pegar W, certo? Um número complexo, e vamos fazer o seguinte. Se a gente quer mostrar que ela é diferenciável no zero, o que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar uma família de números complexos indo para o zero. Beleza. Como a gente não deve pegar o próprio zero, a gente deve pegar números diferentes de zero indo para o zero. Então a gente pode pegar números da forma r elevado a i θ, né? Já que essa é a forma polar de um número complexo que não é o zero, certo? Onde o θ é um ângulo arbitrário. Ok. Como eu quero fazer o w ir para zero, uma alternativa muito razoável é você fazer o r tender a zero. Ora, se o r tender a zero, significa que esse número complexo w ele vai tender a zero, né? Porque ele é formado por r vezes e elevado a i θ. Como é elevado a i θ, essencialmente é cosseno e seno, é cosseno mais i seno de θ. Esse número é controlado, né? Esse número complexo é controlado. Ele, por exemplo, ele nunca passa de uma unidade, nunca passa em termos de módulo. Então, quem dita o tamanho desse w é o r. Então, se você mandar o r para zero, esse vetor está indo para zero, tá bom? Então, o w vai se aproximar de zero por diferentes raios. Então, você está mudando o raio, mas você está mantendo o θ parado a priori. Todavia, o θ ele é arbitrário. Tá? Então, para w diferente de zero, a derivada deveria ser o limite, né, quando o w vai para zero, do quociente de Newton. Você substitui o f pela função original, né, que é o módulo de w ao quadrado mais 1, menos o f de zero, que é 1 sobre w. Certo? Ok. Você cancela os 1 e você acaba obtendo o módulo de w ao quadrado sobre o w. Certo? Ok. Aí você usa o fato de que o módulo de w ao quadrado é o w vezes o seu conjugado. Cancela, essencialmente poderia cancelar os w's, eu ainda fiz uma continha aqui, né? Eu multipliquei e dividi pelo conjugado embaixo, porque aí embaixo se tornaria um número real, mas eu noto que eu tenho esse número real em cima e embaixo, então posso cancelar, certo? Então a derivada no zero da função deveria ser essencialmente ser o limite do conjugado de w quando o w vai para zero. Ora, mas esse camarada é exatamente o w, a menos de que ele tenha um sinal negativo no i θ, certo? Ora, mas se o r vai para zero, não importa se eu tenho mais ou menos aqui no i θ, porque se o r for para zero, esse número complexo vai para zero. E, portanto, né, o f' de zero é igual a zero, ou seja, a derivada existe da função f no zero. Tá? Caso tomemos um z diferente de zero, o que obtemos com essa técnica é a derivada direcional de f no ponto z. Por que derivada direcional? Ora, eu já expliquei. O porquê é porque a nossa função ela é uma função de duas variáveis. Ela é uma função de várias variáveis. Então, como ela não é uma função de uma variável só, as derivadas que dependem, por exemplo, de ângulo, elas são chamadas de derivada direcional. Certo? Eu estou derivando a partir de uma dada direção, tá? Variando raios. Bom? Ok, então quando eu pego um z diferente de zero, eventualmente eu quero testar o limite quando o z é diferente de zero. Então você vai ver na página 4 toda a continha sendo feita, né? Limite quando o w vai para z, de f de w menos f de z, w menos z. Tá? Você substitui o valor das funções, cancela os 1, vai encontrar o módulo de w ao quadrado, menos o w de z, menos o módulo de z ao quadrado, perdão, sobre w menos z. Certo? E escreve isso em termos de w e z, e para escrever isso em termos de w e z você usa o conjugado, né? A expressão z com conjugado, certo? Ok. E aí você pensa no seguinte, você pensa no w como, você quer ir para o z, né? Então você pensa no w como o z mais um pedaço que está indo para zero. Certo? No final das contas, se o w vai para z, o w tem que ser isso.
ele tem que ser o vetor Z mais um outro complexo, onde esse complexo tende a ir para zero. Aí foi o que eu denotei aqui embaixo, né? Mais ou menos no meio da página 4, eu fiz essa substituição e fiz as continhas, né? Desenvolvi o produto desses dois termos, e uma vez desenvolvido eu encontrei o seguinte, né? Que o limite quando r vai para zero é z vezes e elevado a menos 2i θ mais o conjugado de z mais r elevado a iθ. De novo, quando r vai para zero, o último termo vai embora. E os outros termos não dependem de r. Portanto, eu obtenho que o limite quando z vai para w é z elevado a menos 2i θ mais o conjugado de z. Certo? Então, essa expressão obtida, ela é a derivada direcional de f. Né? Note que na hora que eu faço essa escolha, w igual a z mais r elevado a iθ, eu estou fixando, embora arbitrário, eu estou fixando um θ, eu estou fixando uma direção e estou mandando o r para zero. Por isso, a derivada que eu encontro, ela é uma derivada direcional. Por quê? Porque ela depende, note que na resolução, né, eu dependo do θ. Na minha solução tem uma dependênciazinha do θ, né? Z vezes e elevado a menos 2i θ mais o conjugado de z. Então, isso depende do θ explicitamente. Portanto, eu chamo isso de derivada direcional. Tá bom? Para cada ângulo, eu tenho uma derivada diferente. Ok. Pois bem, professor, o senhor explicou tudo isso, mas o que é que realmente isso tem a ver com a função complexa semianalítica, tá? Então, na página 5 tem a definição de analiticidade nos complexos, que diz o seguinte: uma função é dita ser analítica se para todo z nesse domínio, que é um subconjunto dos complexos, existe a derivada da f nesse z, certo? E a gente diz que ela é analítica em z0 se você consegue encontrar um discozinho, um pequeno disco ao redor do z0, tal que quando você pega f e restringe a esse disco, então a função é analítica, ou seja, existe derivada em todos os cantos desse disco. Em todos os pontos que você escolher desse disco, a sua função é analítica. Tá bom? Ok. Claramente o nosso disco tem que estar contido no domínio que você pegou para definir a sua função. Tá? Então, uma função analítica, uma observação 2, uma função analítica pode ser chamada de holomorfa ou função regular. Terceira observação que eu noto é com respeito ao exemplo anterior. Né? Note que ser analítico é uma condição muito restritiva. Por exemplo, olhando para o exemplo anterior, a gente percebe o seguinte: a derivada no zero existe, mas as derivadas em lugares diferentes do zero, elas não existem, né? Note que o que a gente obteve foi o seguinte: quando a gente tentou calcular a derivada num z diferente de zero, a gente percebeu que a gente tinha derivadas direcionais, e essa derivada dependia do ângulo. Portanto, o limite não é o mesmo quando eu mudar o ângulo. Portanto, ela não é analítica, porque a derivada só existe num certo número complexo se ela é igual por onde quer que eu venha, por onde quer que eu me aproxime do z, tá? Ok? Então, isso faz com que funções analíticas tenham um comportamento surpreendente. Tá? Página 6 começa a trazer aquilo que essencialmente a gente já conhece do cálculo diferencial, que são as propriedadezinhas de derivação. Né? Por exemplo, a derivada da soma ou a derivada da subtração de duas funções é a soma das derivadas ou a diferença das derivadas. Certo? Sem muita dificuldade, né? Aí aqui eu apresento uma pequena prova, né? Uma pequena verificação na página 6 de como é que isso deveria funcionar, né? E deve funcionar à luz da definição. Se todas as duas são analíticas, F1 e F2, num certo ponto Z0, significa que existem dois discozinhos, uma para cada uma, onde elas são analíticas. Aí o que você faz?
você não sabe qual é o disco maior. Então você escolhe R para ser o mínimo do raio dos dois discos que você encontrou. Então a soma ou a diferença ela tem que ser analítica no discozinho de raio menor, tá bom? E aí tem a verificação, né, a continhazinha feita, tá? Usando a definição de limite, né? Usando a definição de limite do quociente de Newton. Né? Eu faço as separações de uma forma apropriada para que eu possa separar os dois limites, né? O limite da F1 e o limite da F2, tá bom? A propriedade 2 diz respeito ao produto de uma constante por uma função analítica. Né? Quando você pega uma constante e multiplica por uma função analítica e deriva, então isso vai ser exatamente o produto da constante pela derivada da função analítica, tá bom? Outra propriedade importante é com respeito ao produto de funções, né? Com respeito ao produto de funções, funciona exatamente como de uma variável real, né? O produto, a derivada do produto é o produto da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes o produto da segunda, tá? Sem muita modificação, e a verificação é feita exatamente igual como se faz no cálculo 1, por exemplo. Mesmo jeito, sem diferença nenhuma. Tá? Outra propriedade análoga, idêntica, né? É a propriedade do quociente. Lembrando que para a função quociente, né, aonde eu desejo derivar, eu preciso que a função de baixo, né, do denominador, naquele ponto, ela seja diferente de zero, para que a função quociente faça sentido. E então vale a propriedade exatamente igual, né, como no cálculo para variáveis reais. Que a derivada do quociente é a derivada do primeiro vezes o segundo menos o primeiro vezes a derivada do segundo sobre o quadrado do segundo, né? Da segunda função. Tá bom? Ok, isso foi a página 8, se eu não me engano. Deixa eu só observar de novo. Ok, página 8. Aí na página 9 eu coloco alguns exemplos, né? O primeiro exemplo é a função identicamente nula, trivial. O segundo exemplo é a função z elevado a n. A gente consegue observar fácil que ela é analítica e a derivada dela se comporta como se comporta a função x elevado a n, né? Quando x é um número real. Do mesmo jeito, você usa binômiozinho de Newton, né? Para estabelecer o que é z mais o incremento de z elevado a n, né? Esse acréscimo de z elevado a n resolve pelo binômio de Newton. E aí você essencialmente não tem dificuldade nenhuma, tá? Eu imagino que vocês também não tenham dificuldades para entender essa partezinha aqui. Claramente aqui o que eu estou usando é a expressão do binômio para termos complexos aqui e essencialmente mais nada, tá bom? E na página 10 tem toda a manipulação, né? Toda a manipulação usando o binômio de Newton, tá bom? Note que na primeira linha, da primeira linha, né? Da segunda parte da primeira linha para a segunda linha da página 10, a gente tem que tirar o Zn, né? Então, como a gente vai tirar o Zn, significa que o J agora vai contar do 1 até o N, não mais do 0. Porque quando J é igual a 0, eu tenho exatamente o Zn aqui. Esse termozão grande do somatório, ele vai virar o Zn. Então, ele vai ser cancelado, tá? Então, é essencialmente isso. Passo esse camaradazinho para dentro, na terceira linha, certo? E aí, como ele está embaixo, quando eu jogar ele para cima, ele vai ficar o incremento de zj menos 1. Tá? E essencialmente é isso. E aí eu observo o seguinte, ora, se agora eu tenho um incremento de z elevado a j menos 1 e meu j começa do 1, só tem um termo que não tem o incremento de z. É quando o j for 1, porque aqui vai zerar, e aí o incremento de z zera, então vai ficar n1 z elevado a n menos 1. E todos os outros vão ter o incremento de z, como uma multiplicação. Aí o que você faz? Você manda o incremento de z para zero.
Na hora que você mandar o incremento de Z para zero, esse povo aqui, todinho do J do 2 até o N que tem o incremento, elevado a alguma potência, ele vai zerar, né? Porque o incremento vai zerar quando você mandar ele para zero, tá bom? Então, essencialmente, a argumentação é essa. Vocês podem olhar com mais cuidado e até fazer uma checagemzinha da conta, tá? Ok. Outra regra extremamente importante, que é importante na reta, é a regra da cadeia, né? A regra da cadeia é uma propriedade sensacional que a gente usa para fazer cálculo de derivação. E aí a gente já sabe, desde a reta, que quando você deriva a composta de duas funções F2 e F1, então o que você faz? Quem é a derivada disso, né? A derivada disso é a derivada da primeira função, é a derivada da função de fora, aplicada na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro, certo? Então é essencialmente isso. Se ambas forem analíticas, então a composição também é analítica naqueles pontos, e a derivada se comporta dessa forma. É a derivada da função de fora, aplicada na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Aí aqui embaixo, né, eu coloco um exemplozinho bem bobinho. É um polinômio de grau 5 elevado à potência 2020. E aí uso a regra da cadeia, né? Uso a regra da cadeia usando a propriedade da função que a gente acabou de demonstrar, né? Z elevado a n é o que? É n vezes z elevado a n menos 1. Então, essencialmente foi isso que eu fiz, usando a regrinha da cadeia. Tá bom? Eu acho que isso era o que a gente tinha para essa nota de aula. Tá? Na página 12 eu proponho alguns exercícios para vocês fazerem, para vocês me entregarem na próxima aula, tá bom? Bons estudos a todos.